Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu salvo a igreja do Senhor com a paz do Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu confesso para os irmãos que eu me sinto tão pequeno quando eu subo aqui no altar e eu percebo o quanto o nosso Deus ele é grande. Aleluia. Que ele pega alguém tão pequeno, alguém que muitas vezes nem tem a capacidade, e ele capacita, e ele usa. Eu louvo o meu Senhor porque ele pega um pequeno, como eu sou, e usa através da sua palavra. Né? Eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra, eu recebi um convite na quinta-feira, o pastor Ricardo, junto com o irmão Anderson. Fiquei feliz, mas ao mesmo tempo muito temeroso, porque eu não vim aqui contar a minha história, eu venho falar da palavra de Deus, a qual eu tenho a reverência e o respeito de passar a palavra do Senhor. Então eu me coloquei de joelho, pedi ao Senhor uma palavra, e o Senhor me deu uma palavra. Glória a Deus. Né, irmãos? Eu estava aqui ouvindo os louvores, ouvindo a oração que o pastor estava fazendo aí. O pastor falou algo que para Deus tirar as escamas, né? As escamas, a cegueira espiritual daquele povo da África. Eu também tenho pedido a Deus para tirar dos meus parentes. Quantos hoje estão aí no carnaval, numa festa extremamente mundana, uma festa que não traz nada de bom, né? Traz uma alegria falsa e passageira. Eles estão cegos, nós podemos orar pela vida deles e as escamas cair, e eles vêm para a verdadeira alegria, e é estar junto do Senhor. Essa que é uma alegria que não passa, essa é uma alegria que não acaba. Essa alegria ela só vai aumentar quando Jesus vier buscar a sua igreja. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Eu peço aos meus irmãos que abram aí a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, no capítulo 17. Irmãos, a minha Bíblia aqui eu uso a RA, Revista e Atualizada, Almeida Revista e Atualizada. É a que eu uso aqui. Eu gosto muito dessa Bíblia, já faz tempo, né? Tenho ela e eu gosto de ler ela. E aí eu queria ver com meus irmãos aí, Mateus 17, a partir do versículo 14. Meus irmãos, hoje é o culto de missões, mas foi essa palavra que o Senhor me deu. Glória a Deus. E essa palavra ela é poderosa. Glória a Deus. Irmãos, esse acontecido ele foi tão importante que ele foi escrito nos 3 evangelhos. E em cada um evangelho tem detalhes diferentes. O evangelista viu uma coisa, o outro viu algo a mais nesse acontecido, né? É a cura de um jovem possesso, ou a cura de um jovem lunático. Tem algumas Bíblias, tem essa nomenclatura, né? Como no início aí. Evangelho de Mateus, capítulo 17, o versículo 14. Aqui Jesus estava descendo do monte da transfiguração. E tinha uma multidão ali que o cercava, né? E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse. Esse homem ele teve uma sabedoria tão grande, irmãos, que a primeira coisa que ele faz é se prostrar diante do Senhor. Ele se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te do meu filho, porque é lunático e sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo, outras muitas na água. Apresentei-o aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vós sofrerei? Traze-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. Desde aquela hora ficou o menino curado. Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram em particular:
por que motivo não podemos expulsá-los? E ele lhe respondeu: por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo que, se tiverdes fé como um grão de mostarda, direi a este monte: passa daqui para acolá, e ele passará, e nada vos será impossível. Mas esta casca só se expile, senão por meio de oração e jejum. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aqui tem algo importante, irmãos, que a gente observa na palavra. Primeiro, do reconhecimento do poder de Deus que aquele homem tinha. Ele reconheceu que ali ele precisava adorar o Senhor. Ele reconheceu que de joelho e prostrado ele estava dizendo: Senhor, me ajuda. Senhor, nada podemos fazer aqui, nem os teus discípulos não puderam fazer nada. E ali o Senhor, ele falou 3 coisas poderosíssimas. A primeira é a fé. A fé é um dom de Deus. A fé, ela é necessária para quem crê em Deus, tem que ter fé. Não tem como se aproximar de Deus e não ter fé. E ele falou de outras 2 tão poderosas que são ensinamentos do Senhor: a oração e o jejum. Então, o primeiro é a fé, e o segundo é a oração e o jejum. Poder de Deus na vida de quem pratica. Mas vamos entender o que é esse menino lunático. Lunático, irmãos, eu procurei no dicionário para saber o que é. É um adjetivo substantivo masculino. No mundo da lua, perturbado, tem humor inconstante, ou seja, altera o humor vez por outra, e maluco. Aí vamos entender por que esse menino tinha esse humor inconstante, por que ele convulsionava, por que ele era perturbado. Ele tinha um espírito maligno na vida dele desde a infância. E aí eu imagino o sofrimento tanto daquele jovem, dá a entender, irmãos, que ele era um adolescente, porque o pai dele fala que é desde a infância, e o sofrimento daquele pai com esse menino. Eu já tive gente com problema espiritual, com espírito maligno, e a gente sofre. E a gente, sem conhecer Jesus, sofre demais. E até a gente conhecer Jesus e ter a confiança, é muito sofrimento. Eu imagino o desespero daquele homem com aquele jovem. E lá no Evangelho de Lucas, se eu não me engano, ele fala que ele era o filho único, o único filho. E esse homem não sabia mais o que fazer. Mas aí ele encontrou Jesus. Aleluia, Deus. Ele encontrou Jesus. E Jesus, além de falar para ele que precisa ter fé, de falar para os seus discípulos que tem coisas que só resolve com a oração e o jejum, ele resolveu o problema daquele homem. Ele resolveu aquela situação. Tem situações na nossa vida que só Jesus. Tem situação na nossa vida que o vizinho, o colega, o parente não resolve. Só Jesus. Por isso que nós não podemos sair de perto dele. Por isso que nós não podemos deixá-lo. Por isso que crente não pode tirar férias do Evangelho, tirar férias da igreja. Por isso que o crente não sai para o carnaval, né, irmãos? Porque é se afastar de Jesus, é ficar longe de Jesus. E nós temos que entender que nós somos tão pequenos que não podemos ir a lugar nenhum sem Jesus estar conosco. E aí, irmãos, eu achei interessante que Jesus, ele curou aquele menino, ele expeliu aquele demônio que atormentava aquele jovem. E aí a gente podemos ver aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, e versículo 20,
É a mesma história, é o mesmo relato, com detalhes diferentes. Evangelho de Marcos, no capítulo 9, versículo 20. E trouxe-lhe, aqui eles já estão trazendo o menino. E trouxe-lhe, e quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou-se com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou-lhe Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu, e muitas vezes tem lançado no fogo e na água para matar. Mas tu podes fazer alguma coisa? Tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Agora é um fato interessante aqui. Esse homem desesperado, ali ele encontrou Jesus, e ali está tendo uma conversa com Jesus. E eu imagino, irmão, que tinha uma multidão. A Bíblia fala que tinha uma multidão, e esse homem saiu do meio da multidão. E aí eu imagino os discípulos de Jesus todos calados e observando esse diálogo, que é um diálogo profundo e que ele ensina, e que daqui nós podemos tirar muitos ensinamentos. Olha só, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou, com lágrimas: eu creio. É uma exclamação, eu creio. Ele afirmou isso, eu creio. Mas olha só como ele contradiz imediatamente: ajuda-me na minha falta de fé. Eu creio, mas o sofrimento é tão grande que a fé ali já está estremecida. Eu creio, eu não tenho mais para onde ir, eu não tenho mais a quem pedir socorro, até os teus discípulos não puderam fazer nada. Eu creio, mas me ajuda. Aleluia. Na minha falta de fé. Quantas vezes a gente está atribulado? Quantas vezes a gente está num problema, numa dificuldade? Eu confesso para os irmãos que eu estou com 3 semanas numa tribulação tremenda. E é algo simples para muita gente, mas para mim não é tão simples. Uma tribulação, um serviço que estou fazendo, e eu não consigo adiantar, mas em nenhum momento eu reclamei, em nenhum momento eu desisti, e todo dia eu digo: Senhor, que seja feita a tua vontade, e o que está sendo feito é a vontade de Deus. E eu vou fazer o quê? Quando o irmão me convidou para trazer a palavra hoje, eu estava extremamente ali atribulado, preocupado, sem dormir direito, o corpo tensionado, porque quando você está muito estressado, o teu corpo ele reclama, com dores, com alguma situação. Mas eu disse: mas se Jesus vier me buscar, vier buscar a sua igreja, e nós estivermos atribulados, nós não vamos? Eu estou atribulado, mas eu não estou afastado de Jesus. Eu estou preocupado, mas as preocupações, ela é humana. Eu estou preocupado, mas eu não estou pecando contra o meu Senhor. Eu estou preocupado, mas eu não estou me afastando do meu Senhor. Eu não estou reclamando do meu Senhor. Então, porque eu estou atribulado, eu não vou aceitar um convite. Eu vou dizer para o irmão que não estou preparado. Porque quem prepara é Deus. Imagina Jesus vir buscar a sua igreja e eu dizer: Senhor, eu estou atribulado, não estou preparado para subir. Não, irmãos. Nós vamos vencer a tribulação. Nós vamos vencer a dificuldade. Nós vamos vencer a adversidade. Nós vamos superar, nós vamos superar, nós vamos derrubar a muralha que a irmã falou, a muralha espiritual, através do poder de Deus, através da oração, através do jejum, através do pedido de socorro, como esse homem fez. Imagina a tribulação que estava passando essa família. A Bíblia fala de um homem e um jovem, mas talvez tivesse a mãe viva ainda, talvez tivesse outros parentes. Quantas pessoas estavam atribuladas? Mas mesmo atribulado, ele continuou, e ele foi em busca da ajuda.
Ele procurou a pessoa certa, ele procurou Jesus. Então não é porque eu estou atribulado que eu vou deixar de vir para a igreja. Não é porque eu estou preocupado com as preocupações da vida que eu vou desistir da minha fé. Aleluia, Jesus. Aí é que eu tenho que me aproximar do meu Senhor. Aí é que eu tenho que estar perto do meu Senhor. Aí é que eu tenho que estar orando, jejuando, buscando o meu Senhor, como esse homem fez. E ali, irmãos, esse homem buscou o socorro, e aí ele, olha só, imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão o concorria, repreendeu o espírito imundo e disse-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ali, esse diálogo que Jesus teve com o pai, ele levou o menino para casa, ele entrou em casa, a gente imagina que era muito próximo da casa dele, e os seus discípulos foram ter um particular com Jesus. Senhor, o que é isso? O que aconteceu? E aí é onde vem o ensinamento. Aí é onde vem o ensinamento que tem que ter fé, nem que seja do tamanho de um grão de uma mostarda. Irmãos, um grão de uma mostarda é tão pequeno. Mas é tão pequeno que é ruim até de você pegar. O grão de mostarda, se tu separar só um, é ruim até para você pegar. Ele é muito pequeno. E Jesus fala sobre a fé. E a fé, irmãos? O apóstolo Paulo, ele diz, que eu creio que foi o apóstolo Paulo, está no livro de Hebreus, ele diz que a fé, não é em Hebreus. Não é em Hebreus. Está em 1 Coríntios. Ele diz que a fé, ele é um dom. A fé é um dom. 1 Coríntios 11, no 1 Coríntios 12, no versículo 8. 8 não. Versículo 9. 1 Coríntios 12, versículo 9. E outro pelo mesmo Espírito a fé, e outro pelo mesmo Espírito os dons de curar. Então, a fé é um dom que Deus dá, e todos que se aproximam de Deus é necessário que tenha fé. Não dá para se aproximar de Deus e não ter fé. Então, a fé, ela é dada a todos. Todos nós estamos aqui porque temos fé. Todos nós estamos aqui porque acreditamos. Vamos ver aí Hebreus 11. Hebreus 11 e o versículo 6. Hebreus 11, versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que Ele se torna galardoador dos que o buscam. Ele presenteia os que o buscam. Então todos nós temos fé. Uns com a fé mais apurada, outros com a fé como a desse homem que estava aqui dizendo: eu creio, mas me ajuda na minha incredulidade. Mas todos temos fé. E a fé, ela aumenta a partir do momento que a gente se aproxima mais de Deus. Quanto mais se aproxima de Deus, mais aumenta a fé. E como é que se aproxima de Deus, irmão? Orando, jejuando, buscando, louvando, vindo à igreja, nos encontros que os irmãos fazem, os GVs. Tudo isso é se aproximar de Deus. Tudo isso é ligar a fé. É ligar a fé, a minha fé com a fé do meu irmão, e juntos buscamos e Deus opera. Porque a fé é um poder de Deus. A fé é poder de Deus, é um dom de Deus e é poder na vida do crente. E aí quando você tem a fé
e você tem a oração que Jesus ensinou, e você jejuma, aí, irmão, pode vir a tribulação que vier, que vai vir algumas, porque Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. As tribulações elas vão vir, as dificuldades elas vão vir, mas temos que ter o quê? Bom ânimo. Perseverar na fé, perseverar na oração, perseverar dizendo ao Senhor: Senhor, muitas vezes com lágrimas, como esse homem chegou para o Senhor, e com lágrimas ele pediu ajuda: Senhor, me ajuda. E ali foi feita a obra. E ali Jesus, eu creio, irmãos, que esse diálogo que Jesus teve com esse homem, de perguntar quanto tempo, de conversar com os discípulos, depois que esse homem saiu, ele foi ter um particular com os discípulos, e isso tudo está registrado para nos ensinar. E o quanto foi bonito o jeito que aquele homem se chegou para Jesus. Quando ele levou o filho para os discípulos, ele podia ter dito: se nem os discípulos de Jesus resolveram, eu vou fazer o que mais aqui? Mas o que ele fez? Ele perseverou, ele continuou, ele esperou Jesus chegar, porque Jesus estava no monte com alguns dos seus discípulos. No monte da transfiguração ele estava com alguns, mas outros estavam lá com a multidão, esperando Jesus descer do monte. E quando eles não resolveram, ele não desistiu. Não posso desistir, eu vou lutar até o fim, até Jesus me dar a resposta. E ali teve esse ensinamento lindo que a gente viu. Eu achei assim lindo porque, e o quanto foi importante, porque está em 3 evangelhos a mesma história. A gente pode ver aqui no livro de Lucas. Vamos ver Lucas, também capítulo 9. Lucas 9. E no versículo 38. E eis que dentre a multidão surgiu um homem dizendo em alta voz: Mestre, suplico-te que vejas meu filho, porque ele é o único. Olha só, em cada evangelho conta a mesma história com detalhe, mas em alguns com detalhe a mais. Em um ele diz que ele é lunático, no outro ele diz que ele era possesso, no outro ele diz que ele era o único. E sempre esse homem ali com reverência, com total reverência ao Senhor. E é assim que nós temos que nos dirigirmos ao Senhor. Eu acho lindo, irmãos, quando o Senhor ele encontra com Gideão, e Gideão ele estava tão abalado de tanto sofrimento, de 7 anos de sofrimento, e que ele duvida que é o Senhor. Mas ele duvida com um respeito tão grande, ele duvida com um respeito tão grande que o Senhor não se aborrece com ele. Ele pede prova. Senhor, se é o Senhor que está falando comigo, me dá prova. O Abraão, irmão, quando ele intercede pela família de Ló, que Ló se rebelou, não quis ficar com Abraão, né? E queria as campinas, e queria um lugar que tinha muita fartura, e foi para Sodoma, né? E quando o anjo desceu para destruir a cidade, ali houve um diálogo de Abraão com Deus. Mas ali houve um respeito tão grande, ele insistindo: Senhor, se tiver 50 justos, o Senhor acabaria a cidade com 50 justos dentro? Senhor, mas se tiver 10, Senhor, só faltava dizer: Senhor, se tiver o Ló lá, pelo amor de Deus, se tiver o Ló. Então, a reverência ela é importante, porque nós não estamos falando com qualquer pessoa, um colega da classe, um colega de trabalho. Nós não estamos falando com um parente. Nós não estamos falando com um amigo que a gente vê de vez em quando. Nós estamos falando com Deus. Nós estamos falando com o Todo-Poderoso.
E quando nós entendemos que a nossa reverência ela tem que ser total, que nós somos tão pequenos, mas tão pequenos, que nós temos que estar ali com toda essa reverência, e a gente está entendendo o quão é grande o nosso Deus, o quão o nosso Deus ele é maravilhoso, o quão o nosso Deus ele nos ajuda, ele nos tira das tribulações. E aí eu acho que Deus ele tem algo comigo, porque ele é tão maravilhoso. E eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas quem merece? E aí a partir da hora que eu disse para o irmão, amém, amém, irmão Montes, amém. E ali meu Deus, uma tribulação tremenda que eu estou passando essa semana, e o Senhor quer que eu suba o teu altar. E aí eu não sei porque a tribulação passou. A tribulação passou. O Senhor sossegou meu coração. E aí chegam os meus amigos que estão trabalhando comigo, dizendo, vamos trabalhar domingo? Eu disse, não, Senhor. Domingo é do Senhor. Domingo eu vou descansar. Está com 4 domingos que eu trabalho, viu, irmãos? A semana inteira, mais os domingos. 4 domingos seguidos. Um mês sem ter uma folga. E aí eu disse, não, Senhor, não vamos. Mas se fizer sol é bom que seca todo lado, deixa tudo sequinho. Glória a Deus. E tu vai perder de trabalhar, nós trabalhamos segunda. E se segunda chover, nós trabalhamos na terça. E aí aquela tribulação, ela dispersou. Será que é porque eu não estava tão ligado nas coisas de Deus? Será que eu estava confiando na força do meu braço? Será que eu estava buscando soluções humanas? E muitas vezes, nós temos que procurar solução em Deus. O homem, pai desse menino lunático, ele buscou a resolver com a força dos homens. Ele buscou até os discípulos de Jesus e não resolveu. Tem hora, irmãos, que não é no braço. Tem hora que não é na nossa força. Tem horas que não é no nosso querer. Tem horas que não é do nosso jeito. Tem horas que é do jeito de Deus. Tem horas que é Ele que opera. Tem hora que é Ele que resolve. Irmão, como é que eu sei disso, irmão? Confia. Confia no Senhor. Porque Ele vai resolver. Tem coisa que não dá para tu resolver. Como é que tu pode pedir para parar de chover? Se chuva é bênção, pastor. Como é que eu vou reclamar da chuva? Que chuva é bênção? Porque eu estava dentro tomando banho de chuva lá. Como é que eu vou pedir para parar de chover se chuva é bênção? Tem horas que não é do nosso jeito. Ah, irmão, mas eu queria assim. Mas quem sabe é Deus. Ele que sabe qual é a maneira melhor. Ele que sabe qual é o melhor jeito. Ele que sabe qual é a hora. É interessante, irmãos, que Jesus, ele, em algumas situações, ele até dizia para os discípulos, não comenta com ninguém. Não comenta o que aconteceu no Monte da Transfiguração. Não comenta que foi curada essa pessoa. Por quê? Porque está chegando a hora de o Filho do Homem ser entregue na mão dos homens. Mas Jesus ele não queria que esse processo fosse acelerado. Porque tinha muitos ensinamentos ainda para nos ensinar. Tinha muito para nos ajudar. Então, tem horas que não é do nosso jeito. Tem horas que não está no meu querer. Ah, mas eu quero assim. Pois é, mas não é assim. Então, confia no Senhor. Espera nele que o mais ele fará. O Senhor, desde quinta-feira eu vim para o culto de doutrina. O pastor pregou aquele livro de Abacuque, do profeta Abacuque. E ali eu fui para casa. E desde quinta-feira, irmãos, o meu coração sossegou. Até meus treinos de corrida eu estou fazendo melhor. Até dormindo eu estou dormindo melhor. Por quê? Porque chegou a hora que eu digo, é o Senhor. Tudo é na mão do Senhor. Não é do nosso jeito. Não é eu que vou resolver. Tem coisa que é o Senhor. Confia no Senhor que mais Ele fará. Amém, meus irmãos? Aqui eu agradeço a minha rica oportunidade.